Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes no dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar novamente com o Dr. Fernando Souza. Ele que é advogado e vai falar com a gente sobre um tema muito teórico, a princípio, mas que você precisa entender bem para poder, na hora de votar, provavelmente votar um pouco melhor, porque a gente não anda votando muito bem enquanto coletividade. E aí, a gente vai falar hoje sobre competência legislativa em matéria trabalhista. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo de volta no programa Trabalhador, hoje com um tema mais teórico, mas que tem muito a ver com o dia a dia do trabalhador, né? Bom dia, Carla, tudo bem? Obrigado novamente pelo convite, é um prazer poder participar e tentar trazer um pouquinho de esclarecimento sobre o tema, que realmente é muito teórico. Não é? Mas vamos começar assim, de forma bem introdutória. Afinal de contas, o que seria a competência de legislar? Uma competência para legislar seria qual órgão, né, qual esfera do governo teria a competência, né, a habilidade para poder criar lei na esfera da justiça do trabalho, né? A gente vê um monte de normas esparsas, a gente não consegue entender, mas da onde que está vindo isso, né? Então, a gente precisa saber quem é que pode criar a lei que nós vamos ter que seguir aqui como cidadãos comuns. Legal. Quando a gente pensa não só na questão da matéria trabalhista, então não só a respeito do trabalho propriamente dito, a gente pode entender que a Câmara dos Vereadores ela tem competência para legislar de forma municipal. É isso? Então, vamos lá. Quando a gente trata de competência da justiça, não justiça, mas de direito trabalhista como um todo, a competência é exclusiva da União. Tem o artigo 22, é só a União que pode legislar sobre justiça, não justiça, esquece justiça, é que é a boca torta do cachimbo, né? A gente trata sempre de, mas quem pode legislar sobre matéria trabalhista, de um modo geral, é a União. Isso é uma previsão que tem na Constituição, que atribui à União o poder para legislar sobre essa matéria. De vez em quando surgem uns embates, né? A gente já teve aqui, por exemplo, em Petrópolis mesmo, né? A Câmara querendo legislar sobre a empresa de ônibus. Não, você vai ter que ter que eu ia perguntar. Você vai ter que ter um cobrador junto do motorista. Não, eles podem fazer isso? Não podem? Aí, essa que é a grande questão. Em tese, não podem. Quem pode legislar sobre isso é a União. Perfeito. E aí, vou fazer um parênteses para o nosso telespectador do programa Trabalhador em Foco. Era exatamente esse exemplo que eu ia lhe perguntar. Porque existe uma lei municipal que diz que as empresas de ônibus de Petrópolis teriam que ter recontratado cobradores por conta da questão do trabalho. E aí, a lei que foi aprovada, né, foi criada na Câmara, aprovada pelo prefeito, sancionada, e aí voltou e virou lei, ela não colou. Ela não colou porque ela não funcionou, e ela não funciona e as empresas não contrataram. Isso é um grande embate entre o Sindicato dos Rodoviários, as empresas, o Ministério Público, a Prefeitura. Está uma grande confusão e a lei não colou. Então, é por esse motivo... Então, vou te dar um exemplo. Desculpa, Carla, deu uma picotada aqui. Em 2012, um tema similar foi levado para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que julga as ações, né? E foi um tema que foi um supermercado do Sul que o sindicato entrou com uma ação porque eles queriam colocar a Câmara daquela cidade, na Câmara Municipal, queria colocar um empacotador por cada caixa que tinha no supermercado, para atender os direitos do consumidor, etc. E essa demanda foi parar no STF, né? Quem julgou a demanda foi o Luiz Fux. E essa demanda ela teve uma repercussão geral, ou seja, ela se aplica para todos os casos similares
dentro do território brasileiro. Então, ficou decidido, ficou, na verdade, definido, isso já era um preceito constitucional, que só quem pode legislar sobre matéria trabalhista é a União. E essa foi a decisão dele no STF. Eu não sei como ficou essa lei aqui no município, né? Foi por acaso, realmente, que eu comentei ela com você, porque é muito próxima dessa que a gente viu acontecer no Sul, mas provavelmente não pegou porque ela é uma lei inconstitucional, ela não pode ser exigida, entendeu? Perfeito. Maravilha. Já entendemos, então, quem é que pode legislar, né? De quem é essa competência de legislar sobre o direito do trabalho. Então, agora, quem é que cria de verdade a lei? Porque a gente tem um montão de gente, né? A gente tem deputado federal, a gente tem senador, e aí a gente fica assim, nossa, saiu dali, foi para ali. Como que funciona esse trâmite na prática? Então, como a gente está falando de legislação de cunho federal, essas leis são criadas pelos deputados ou senadores federais, né? Os deputados federais ou os senadores. Essa legislação, ela passa por 4 fases, assim, a grosso modo falando. Que é de iniciativa, né, de se começar a discutir essa legislação. Depois é montada uma comissão para se avaliar a legitimidade e a validade dessa legislação, a aplicabilidade dessa legislação. Depois, essa legislação ela passa pela parte de formação, né, de escrituração dela, para depois ser sancionada ou vetada pelo presidente. Dependendo de qual casa que faz, se a Câmara dos Deputados ou dos vereadores, dos senadores, desculpa, se o senador fez, ela é revisada pelo deputado. Se o deputado fez, ela é revisada pelo senador. E depois que ela é promulgada, né, ou sancionada, né, como a gente pode ver, o presidente vetou tais e tais artigos, etc., ela ainda é publicada, e a partir da publicação, ela tem que a gente chama de férias da lei, porque é muito raro uma lei que tenha aplicabilidade imediata. Ela costuma ter essas férias da lei, que, essa lei vai entrar em vigor a partir de novembro de 2020. Então, ela publica, a gente aguarda, o termo técnico é vacatio legis, né, que é as férias da lei, e a partir dessa data que ela foi indicada, ela começa a ter aplicabilidade efetiva para todos nós. Perfeito. E aí, esse período de aplicabilidade, ou seja, essas férias, né? É que depois que ela é aprovada, todo mundo tem que ter conhecimento da lei para, então, colocar ela em prática. Porque eu aprendi numa entrevista aqui no Trabalhador em Foco, queria que você me corrigisse se eu guardei errado ou confirme de uma forma melhor a minha fala, que é o seguinte: a gente não pode, na justiça, dizer que não sabia. Não sabia não é uma resposta com relação à legislação vigente no Brasil, não é isso? Exatamente, isso é um preceito que existe, a gente não pode alegar desconhecimento da lei em nosso favor. Se a lei está em vigor, existe a presunção não, é uma afirmação jurídica que todo mundo conhece as leis. Obviamente, quando a gente trata de legislações novas que trazem mudanças efetivas, a gente tem, às vezes, regras de transição, como que você vai aplicar. A gente teve mudanças profundas na CLT recentemente, como a gente teve no Código de Processo Civil, Código Civil, que são leis de aplicação imediata e que regulam muita coisa. Então, a gente precisa ter uma fase de transição para aplicar essas leis, que são as famosas regras de transição. Tem outras que são mais simples, que começam a valer a partir de tal data, né? Perfeito. Então, eu estou certa que a gente não pode falar assim, não, mas eu não sabia. Desculpa, essa não cola. Essa não cola. E aí, se você é trabalhador, é só você ficar colado com o seu sindicato, porque com certeza vai ter uma equipe de advogados que vai saber o que fazer e como é que você está lidando e como é que está atualizando a legislação. De fato, não dá para eu, enquanto cidadã, saber todas as leis. E é para isso que os advogados estão ali, a serviço dos sindicatos, para poder ajudar o trabalhador. E, enquanto empresário, o empresário tem que ter seu próprio advogado também, para não vacilar na hora de cumprir a legislação que foi
escrita, legislada para seu benefício ou para o benefício do trabalhador. Não é um pouco disso, doutor? Exatamente. Essa questão dos sindicatos, eu converso muito com as pessoas, eu advogo tanto para a empresa, quanto para o sindicato patronal, quanto para o sindicato laboral. Eu digo que essa conversa tem que ser sempre muito bem lubrificada, muito bem engendrada, porque é importante o trabalhador se consultar no sindicato, ele ser associado. Obviamente, ali ele vai ter uma explicação muito mais detalhada para o caso específico dele. Como você comentou, são muitas leis, até para a gente, que nós somos operadores do direito. É difícil a gente saber de todas as matérias o tempo inteiro. Tanto que a gente acaba tendo nichos específicos de atuação. Eu, Fernando, trabalho mais com o direito do trabalho. A minha colega aqui, o negócio dela é direito previdenciário. Senão a gente fala que é igual o pato, né? Nada, anda e voa, mas não faz nenhum dos três direitos. Então, você acaba tendo que se especializar numa área, porque a quantidade e a complexidade das leis são muito grandes. E no sindicato, por exemplo, você acaba tendo pessoas preparadas para aquilo, e como são matérias referentes a uma categoria, você tem um atendimento muito mais personalizado, que entrega muito mais para você do que você ficar procurando isso no Google. É forma de pesquisar? Mas você se consultando com alguém que estuda, que conhece a matéria, é muito melhor, né? Muito mais eficiente. Maravilha. E aí, voltando mais à questão teórica do nosso bate-papo de hoje, eu queria entender um pouquinho, né, de que forma que se pensam as leis do trabalho e como é que elas são alteradas na prática. Então, as leis, elas tentam, né, trazer os anseios da sociedade para aquela regra jurídica, né? A gente sabe que tem um delay, né, um atraso entre quais são os anseios da sociedade e como isso é efetivado ali na frente. Vou citar de novo, a gente está tratando de direito do trabalho, falar da CLT. O texto que a gente tinha da CLT até pouquíssimo tempo atrás era um negócio dos anos 50, onde a gente tinha um Brasil extremamente agrário, estava começando aqui a fase de industrialização das coisas, né, da mão de obra. Então, a realidade dos anos 50 é muito diferente da realidade de hoje, em termos de trabalho remoto, de tecnologia, né, que a gente usa, as próprias ferramentas de produção são outras, as necessidades dos trabalhadores são uma, assim como a gente tem necessidades regionais. Um trabalhador, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele demora 2 horas de trânsito para chegar no local de trabalho. Aqui, muitas vezes, o cara mora do lado da empresa, atravessa a rua e já está trabalhando. Então, esses anseios da sociedade, essa resposta que a sociedade precisa, é o que gera essas atualizações nas leis. E, de novo, em se tratando de matéria trabalhista, isso chega através do teu deputado federal, que é aquela pessoa que vem aqui pedir seu voto, conversar com você. Os sindicatos, por exemplo, né? Eu gosto muito de citar o sindicato, porque eles representam um número grande de pessoas que têm mais ou menos os mesmos anseios. Sim. Então, você ter essas conversas com o sindicato, você cobrar, isso gera um movimento que vai chegar até o deputado ou o senador para fazer as propostas de lei, né? Os projetos de lei, para que essas alterações ocorram. Perfeito. E aí, lembrando você, telespectador, é aquela coisa que chama PL no começo, que é o projeto de lei, né? E que depois vira, então, uma lei. A gente tem leis, e aí eu lembrei de uma aqui, que eu estou caçando a deputada para vir conversar com a gente, que é a Perpétua Almeida, que acabou de conseguir transformar em lei um projeto a respeito da licença maternidade nesse momento de pandemia, que a gente ainda está vivendo. O nosso país ainda, hoje, dia 28 de maio, estou olhando aqui no cantinho do computador, 28 de maio, sexta-feira, dia da nossa gravação, a gente tem 10,15% de pessoas vacinadas. Então, quer dizer, a gente ainda está longe de acabar com o medo da pandemia. Então, precisa pensar nisso. Foi aprovada uma lei e essa, sim, entrou em vigor de forma imediata, porque é uma questão
de pandemia, de necessidade, não dá tempo dela ficar de férias. É uma coisa que é mais rápida mesmo, não é isso? Exatamente. A gente teve agora, nesse período de pandemia, né, diversas medidas provisórias, né, que visavam justamente regular de forma imediata essa situação que ninguém aguardava, né, que ninguém esperava, que foi a pandemia. Suspensão de contrato de trabalho, redução de carga horária, os auxílios, etc. A questão da gestante, se pode trabalhar, se não pode, se é doença ocupacional, se não é, a questão da pandemia. Então, realmente, eles tiveram que acelerar o processo de diversas medidas provisórias que, eventualmente, podem se tornar lei ou não, ou cair em desuso. Maravilha. E aí, tem uma questão que vira e mexe, a gente discute aqui no programa Trabalhador em Foco, que são as regras que não podem ser alteradas, as leis que não podem ser alteradas. E aí, assim, na matéria trabalhista, no direito do trabalho, elas existem e qual a importância delas? Então, a gente tem, a nossa lei máxima é a Constituição Federal. Certo. Né? E ali na Constituição Federal, a gente tem o que a gente chama de cláusula pétrea, ou que são as cláusulas que não admitem modificação, que são as cláusulas que têm as garantias individuais, os direitos sociais, e tem vários direitos trabalhistas que estão contidos nessas cláusulas pétreas, e essas cláusulas não podem ser alteradas. Direito ao salário mínimo, ao 13º, ao descanso remunerado, às férias. Essas cláusulas você não consegue mudar, a não ser que você faça uma modificação na Constituição, o que é muito, muito mais difícil. A quantidade de gente que você precisa ter de quórum para fazer essas votações. Mesmo assim, nosso sistema não admite que você altere esses direitos individuais mínimos. A privacidade, a liberdade, direito de ir e vir, né? Direito à vida, à saúde, à educação. Então, vários desses direitos trabalhistas que a gente tem em regramento, tanto na CLT, a gente tem na Constituição Federal. E esses da Constituição você não consegue alterar. A gente tem o que chama de PEC, né? Que é a proposta de emenda à Constituição, que às vezes você precisa fazer alguns ajustes para regular melhor determinada situação ali, mas não se aplicam esses direitos fundamentais que são lá previstos, entendeu? Perfeito. E aí o que a gente percebe com relação ao dia a dia é que existem incontáveis leis que estão em andamento para serem aprovadas ou não, ou medidas provisórias, ou não sei o quê, ou é projeto de lei que vai virar lei, e que, de alguma forma, está diretamente ligado ao dia a dia do trabalhador, ao quanto ele vai ganhar, o descanso, a remuneração, todas essas questões, né? E se a gente for falar de reforma trabalhista, tudo que foi alterado há pouquíssimo tempo e ainda tem um monte de alteração que a gente sabe que tá aí rodando para poder ser aprovado ou não. A questão é, como é que o cidadão pode acompanhar as leis que estão sendo alteradas ou criadas e que possuem algum tipo de relevância para o trabalhador? Só para esclarecer, claro, Carlos, desculpa. A gente tem uma hierarquia nessas leis, né? A gente tem a lei que manda mais e a lei que manda menos. E todas essas leis, às vezes, geram conflitos. Às vezes, a intenção do legislador menor, né, um vereador, por exemplo, é até boa, mas, às vezes, por falta de técnica, acaba esbarrando nesse teto de você ter que obedecer à lei maior. Então, esse estudo de você conseguir interpretar essas leis, de como funciona esse emaranhado, o ideal é que você se consulte com uma pessoa que entenda um pouco mais, que tenha entendimento sobre a matéria. Obviamente, existem sites, por exemplo, tem um que eu gosto muito, chama Jus Brasil. Ali você consegue ver quais leis que estão em vigor, quando que entrou, você vai achar artigos explicando essas leis, qual a interpretação que o pessoal está dando sobre determinado artigo dentro daquela lei, mas é uma coisa muito técnica, é uma coisa voltada já para quem opera o direito. O que eu sempre recomendo, no caso do trabalhador, é que se consulte com o seu sindicato. Ele está com dúvida em algum tema específico? Se consulta, porque é igual a gente chama de Dr. Google, né?
todo mundo se consulta no Google. O Google ele vai te dar uma resposta com base em algoritmo, ele vai te dar uma resposta fria que não necessariamente vai se aplicar ao seu caso. E direito não é ciência exata, né? Em direito, nem sempre 2 mais 2 é igual a 4. Né? Verdade. Então, você tem que interpretar isso tudo. Então, você se consultar com uma pessoa, um profissional da área, você vai ter, de novo, aquele resultado muito mais desenhado para o seu caso. Mas, obviamente, você querendo conhecer, saber do texto da lei, você pode entrar no próprio site da Câmara dos Deputados, do Planalto. Ali você tem no Diário Oficial, ali você tem todo o texto de todas as leis que você precisa, seja a Câmara dos Vereadores, a estadual e a federal. Você consegue ter acesso a todos os textos de lei, está disponível para todo mundo. Maravilha. No que tange a nova legislação, então, e a todas as leis que estão entrando em vigor e saindo, todas essas questões, o melhor caminho é manter-se atualizado pelo sindicato e com advogado de confiança. Com certeza. Eu estou te falando para a gente que é da área. É difícil você ficar a par de todas as leis que saem o tempo inteiro. A gente costuma ter, como profissional, a gente contrata serviços que fornecem essas informações de forma rotineira para a gente, né? Até para a gente poder estar sempre atualizado, sempre estudando, sempre entendendo como que a gente vai utilizar isso no dia a dia do cidadão, do trabalhador, da empresa, né? Perfeito. Se o nosso telespectador quiser estar em contato com vocês, como é que faz para entrar em contato com o senhor? Eu sei que a OAB é bem chata com isso, mas para mais informações, como é que é isso? Então, eles podem entrar em contato através do nosso site, que é svalaw.com.br, e lá a gente vai ter todos os nossos contatos aqui. A gente responde por e-mail, por WhatsApp, por fax, pelo que você quiser, a gente... Fax é ótimo, adorei essa. É bem anos 80, mas é bem legal. Isso aí. Agora entreguei minha idade aqui, né? Não é? Então, doutor Fernando, queria agradecer de verdade por ter compartilhado essas informações com a gente, para que o nosso telespectador consiga entender um pouquinho mais, de, afinal de contas, como é que as leis são pensadas, escritas, por quem e como, e por que às vezes a lei não cola, e a gente já fala isso no cotidiano. Virou lei, mas não vai colar. E aí a gente conseguiu entender que tem a questão da hierarquia. Obrigada de verdade. É sempre um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço de novo o convite. Então, a gente está à disposição aqui para ajudar e trazer um pouquinho do direito aí para a vida das pessoas. Maravilha, obrigada de verdade. Obrigada a você de casa que ficou comigo nesse nosso bate-papo aqui no Trabalhador em Foco. Em breve você vê um novo programa aqui na TV Petrópolis. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.